RCP Notícias. Já são 7 horas em Cabo Verde. Vamos agora para as notícias no primeiro jornal, a abrir os destaques desta edição. São Vicente vai ser palco de exercícios militares em parceria com a Guarda Nacional do Estado de New Hampshire. Os exercícios começam hoje, decorrem até 8 de abril. 40 militares cabo-verdianos envolvidos, 22 norte-americanos. Exercícios para treinamento de busca e salvamento com utilização de helicópteros. A Organização das Mulheres de Cabo Verde promove Conferência Nacional sobre Direitos das Mulheres e Combate ao Assédio Sexual hoje no Palácio da Assembleia Nacional. Delegação da Rede dos Defensores dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau chega hoje à cidade da Praia para intercâmbio com a congénere cabo-verdiana, a que preside Felisberto Moreira. O Conselho Nacional de Estatística promove conferência sobre carta de dados inclusivos e também o desbloqueio de dados, duas iniciativas globais das Nações Unidas. O próximo Conselho Nacional de Estatística vai debater proposta técnica que cria o Fundo de Financiamento de Operações Estatísticas, a Global Money Week, Semana Global do Dinheiro, começa hoje em São Domingos, na Escola Secundária Fulgêncio Batista. Comitiva da Seleção Nacional de Futebol, recebida ontem à noite num clima de muita festa, uma multidão ao longo da praia de Quebra-Canela. Conhecidos os títulos, agora o desenvolvimento destas e de outras notícias. A edição é do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. As discussões sobre um possível cessar-fogo na faixa de Gaza vão ser retomadas hoje em Doha, com autoridades do Catar e do Egito, mas também a participação de norte-americanos. O exército israelita confirmou esta manhã ter realizado uma operação no Hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, num comunicado publicado hoje. A organização não-governamental Oxfam acusa Israel de impedir deliberadamente a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, seja ajuda alimentar, mas também equipamento médico, em violação do direito humanitário internacional. O primeiro-ministro irlandês pede um cessar-fogo imediato. Declarações do primeiro-ministro em Washington durante a tradicional reunião do dia de São Patrício com o presidente norte-americano, dizer que o povo de Gaza precisa desesperadamente de alimentos, medicamentos e abrigo. Mais que tudo, precisa que as bombas parem. O chefe do governo alemão esteve ontem em Israel, pediu também um cessar-fogo imediato. O primeiro-ministro israelita prometeu não bombardear a fronteira, a cidade junto à fronteira com o Egito. A ilha de São Vicente acolhe a partir de hoje até 8 de abril o exercício militar Granito Falco, que vai ser realizado em parceria com a Guarda Nacional do Estado de New Hampshire. Vão estar envolvidos 22 militares norte-americanos, 40 cabo-verdianos, e a operação vai incluir aviadores, médicos e mecânicos com a utilização de helicópteros. O ponto alto do exercício Granite Falco vai ser no dia 28 com a cerimónia oficial.
Membros do governo, deputados e organizações não governamentais que lidam com a VBG estão convocados para o MCV a participar na Conferência Nacional sobre os Direitos das Mulheres e o Combate ao Assédio Sexual, que tem lugar hoje no Salão de Banquetes da Assembleia Nacional. O ponto de partida da conferência são 2 estudos produzidos pela antropóloga social Carmelita Silva, do Centro de Investigação e Formação em Género e Família da UNICV. A análise de dados, políticas e leis sobre assédio sexual e violência sexual contra mulheres e meninas em Cabo Verde e o estudo baseado num inquérito sobre a percepção dos cabo-verdianos e cabo-verdianas sobre a violência sexual e o assédio sexual em Cabo Verde. A presidente da Associação dos Trabalhadores Itinerantes é uma das participantes no painel A Voz das Mulheres e Meninas e a sua vivência no contexto do assédio sexual. Assédio sexual, a casos de vendedeiras ambulantes, é um problema mesmo sério. É um problema que não se está sofrendo todo dia. E já é um problema que se fica um hábito. E se passa de problema, se fica um hábito. Que as meninas que estão vendendo na rua, estão à frente de uma loja, que têm licença de venda, que têm autorização de venda. E donos de que estabelecimento sempre utiliza seu assédio, utiliza seu palavras, seu coisas que tem já dentro do assédio sexual. Você sai na porta, está falando, olha, boca está bem dele, não tem uma guarda municipal para bem entrar nos dele. Dentro de que, às vezes, no grupo de 1 e 2, está falando, não, e também não tem como negócio, se você sabe, mano. Você tem qualquer coisa, você não tem relações, ou você dá um beijo, qualquer coisa, você deixou. Isa Varela, ela própria rabidante, apesar de uma licenciatura em língua francesa, cita exemplos de casos de assédio sexual dirigidos a vendedores de peixe e até praticados por clientes. Há clientes que tocam esse bem fazer uns compras e mudas um preço do produto. Esta falou assim, não, esse é caro e naquele preço ele pode comprar só se com tudo. A conferência de abertura vai ser produzida pela advogada e fundadora da Associação das Mulheres Juristas, Lígia Fonseca, um olhar sobre VBG e assédio sexual em Cabo Verde. A Conferência Nacional sobre Direitos das Mulheres e o Combate ao Assédio Sexual encerra o projeto da UMCV Empoderamento de Mulheres e Meninas, o caminho para o desenvolvimento com o financiamento dos Estados Unidos. Uma delegação da Rede dos Defensores dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau chega hoje à cidade da Praia para intercâmbio com a congênere cabo-verdiana, a que presida Felisberto Moreira. A visita começa com um encontro entre as duas delegações da Bissolomão a partir das 10 da manhã. A delegação guineense é composta por 6 elementos e integra membros do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. A visita de intercâmbio a Cabo Verde é um primeiro passo na estratégia de atuação conjunta das duas redes na região oeste africana. Queremos identificar os desafios que são comuns às duas redes e tentarmos elaborar uma estratégia que nos permita, digamos, fazer face aos desafios e posicionarmos da melhor forma a nível da nossa região. Nós estamos a falar de 2 países da África Ocidental, lusófonos, que estão integrados numa região que é essencialmente francófona e anglófona. Queremos também aproveitar todas as potencialidades que existem em termos de apoio e financiamento aos projetos para reforçar as nossas capacidades, as capacidades desses 2 países. Ao longo da estada em Cabo Verde, a delegação guineense vai manter encontros com diversas instituições do Estado e da sociedade civil ligadas aos direitos humanos. Vamos ter sessões de partilha de experiência, a Comissão Nacional de Direitos Humanos, pelos Direitos Humanos e Cidadania, com o apoio também do Alto Comissariado das Nações Unidas pelos Direitos Humanos. A ideia é recolher, digamos, todas as informações e ver como é que as instituições funcionam, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, algumas instituições públicas e do Estado também. Estou a falar do ICA, né? E vamos também partilhar a nossa experiência sobre a relação que nós temos tido com essas instituições. As primeiras horas da visita serão dedicadas à partilha de experiência e de funcionamento institucional entre a rede cabo-verdiana e a guineense. Serão 4 dias de trabalho
O programa fica concluído com um encontro com a Comissão Especializada do Parlamento para os Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado. Vai ser no dia 21 de março, às 16h30. Os produtores de estatísticas do país e os principais utilizadores vão estar reunidos hoje e amanhã na cidade da Praia. O presidente do Conselho Nacional de Estatística esclarece que se trata de um diálogo técnico sobre o desbloqueio de dados e a Carta de Dados Inclusivos, duas iniciativas globais das Nações Unidas que visam a aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Há uma máxima que se diz que os dados são importantes para tomar decisão, quem tem dados tem poder, os dados servem para informar políticas públicas, mas as Nações Unidas, nas suas reuniões regulares e também tendo em conta as evidências, está a desafiar os países para reforçar essas iniciativas, reforçar esse diálogo, esse comprometimento em relação ao poder de dados, para que, de facto, o país possa tirar dividendo dos dados com evidências concretas. Democratizar o acesso aos dados. A democratização do acesso aos dados é uma das dimensões. Naturalmente, o acesso aos dados, o acesso facilitado aos dados e aos microdados, permitem aos decisores, permitem aos investigadores, utilizadores de uma forma geral, fazerem as suas pesquisas, tirarem ilações em tempo oportuno. E isto é importante e, de facto, esta dimensão da democratização ou o acesso aos dados é uma das dimensões para que, de facto, os dados sejam cada vez mais valorizados. Carlos Mendes realça que um outro pilar importante é o comprometimento das instituições no que respeita à partilha de dados. Aliás, na linha da Carta de Dados Inclusivos, assinado por Cabo Verde em 2020 e que, em parte, concretiza a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, sob o lema Não Deixar Ninguém para Trás. A partir deste momento, deste engajamento com a própria agenda e os ODS, sentiu-se a necessidade de que, de facto, só com a partilha dos dados, mas sim só com o respeito pelo princípio central da Agenda 2030, que é não deixar ninguém para trás, que há necessidade, de facto, de se ter dados desagregados inclusivos. Todas as instituições, particularmente as instituições que trabalham, que formulam políticas e programas em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que sigam, que tentem cumprir. O presidente do Conselho Nacional de Estatística concorda que tem havido um relativo atraso entre o término da recolha e a divulgação de dados. Carlos Mendes avança dois problemas que, aliás, constam dos relatórios de avaliação do sistema estatístico: falta de recursos técnicos e financeiros. Muitas das vezes são os próprios técnicos que fazem recolha e depois vêm fazer a própria análise, produzir relatório para depois divulgar os dados, e também o recurso financeiro, que, como sabemos, infelizmente, em Cabo Verde, a própria produção é em si relativamente cara, por questões da dispersão que temos, também por questão, às vezes, aparecem diversidade de assuntos, a necessidade que o país tem em ter vários dados em diferentes dimensões, e então aí encarece um pouco a própria produção. Os dados são uma fonte de receita? Não, neste momento, o exercício da atividade estatística oficial em Cabo Verde é um serviço público. Esta é a questão fundamental que temos que dialogar, temos que refletir um pouco mais sobre isso. De facto, a produção de dados é, por definição, e ao nível internacional também, é um bem público. E sendo assim, há que ser custeado, ou há que ser financiado, a maior parte pelo Estado. Mas cada vez mais está-se a discutir essa tendência em ter, digamos, os dados de uma certa forma semipúblico. Põe-se o problema que é preciso reforçar o financiamento ao Sistema Nacional de Estatística. Muito bem, concordo plenamente, e esta é também a tendência, porque cada vez mais estamos a desafiar os financiadores, o próprio governo, o setor privado, para contribuir mais, para colaborar mais com o Sistema Estatístico Nacional, com a produção, neste caso, financiando a produção dos dados, porque já sabemos que, digamos, não é sustentável se continuarmos neste statu quo.
A saída é a implementação do fundo previsto na Lei do Sistema Estatístico Nacional, aprovado em 2019. Carlos Mendes anuncia que já existe uma proposta técnica que vai ser analisada na reunião do Conselho Nacional de Estatística marcada para 27 próximo. A rede Global Money Week, Semana Global do Dinheiro, já na 12ª edição, começa hoje em mais de 70 países sob o lema Proteja o seu dinheiro, proteja o seu futuro. Iniciativa da Rede Internacional de Educação Financeira da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE. A Semana Global do Dinheiro começa em Cabo Verde 4 anos mais tarde, em 2016, por impulso do então Programa Nacional de Combate à Pobreza, com o envolvimento da Escola do Ensino Básico de Safende e um grupo de jovens artistas na cidade da Praia. Dados da OCDE apontam para a participação a nível nacional de mais de 10 mil crianças, jovens e adultos entre 2016 e 2023. A Semana Global do Dinheiro, liderado agora pelo BCV a partir de 2019, começa hoje em São Domingos, na Escola Secundária Fulgêncio Tavares, na Nivás. Global Money Week, campanha anual realizada pelo Gabinete de Supervisão Comportamental do Banco de Cabo Verde e impulsionada pela Rede Internacional de Educação Financeira, objetiva sensibilizar crianças e jovens a cedo tomarem decisões financeiras inteligentes. Daí explica o coordenador do Gabinete de Supervisão Comportamental do Banco de Cabo Verde a necessidade de também conhecerem os riscos do uso indivíduo da internet. Nós temos jovens que já trabalham com as continhas que são oferecidas pelas instituições financeiras e também temos jovens que colaboram com o home bank dos pais. Daí essa necessidade de transmitir essa ideia de proteção quando interagem com os serviços de pagamento ou os meios de pagamento. De vez em quando tem alguns deslizes devido aos pontos de acesso à internet, que é uma das situações também que nós abordamos durante as sessões. Muita atenção aos sítios onde os senhores encontram o wireless ou o Wi-Fi aberto. Muita atenção que trazem também alguns riscos para os serviços financeiros que são provocados. São provocações aos jovens adultos que, por um bocadinho de literacia financeira, um bocadinho reduzida, conseguem aceder a estas páginas e por vezes trazem problemas. E muitas das vezes os problemas são para os pais. José Júlio Dias diz que a escolha de São Domingos para o início da Global Money Week é pelo facto de os jovens das comunidades mais distantes terem menos acesso à informação, sobretudo a de caráter financeira. Certíssimo. Como acabei de dizer há bocado, nós damos também preferência às zonas periféricas e interior da Ilha de Santiago e das outras ilhas também para os centros urbanos. No caso da Escola Secundária Fulgêncio, já é um projeto, já é uma tentativa de abordagem que veio das outras sessões, quer da Global Money Week, quer do outro evento enorme também que nós temos, que é a Semana da Poupança. Por alguma nuance do tempo ou time, não conseguimos fazer nenhuma sessão ainda nesta escola, pelo que, devido à solicitação e o nosso interesse também em estar junto dos jovens do Conselho, do Conselho de São Domingos, entendemos sim, é o momento de começarmos, porque não a abertura oficial da Global Money Week 2024 em São Domingos. As atividades de abertura da Global Money Week se estendem também à escola secundária do agrupamento de Xandetanque em Santa Catarina de Santiago. Ainda esta semana, no dia 22 de março, os técnicos do Banco de Cabo Verde vão estar em Ponta d'Água para esclarecimento financeiro às crianças e jovens e toda a comunidade. A Seleção Nacional de Futebol está na cidade da Praia. Homenagem ontem num clima de muita festa por uma multidão ao largo da praia de Quebra-Canela. Uma oportunidade de os cabo-verdianos prestarem homenagem aos Tubarões Azuis pela campanha na Copa da África das Nações disputada em janeiro passado. Jogadores como Rian Mendes, Vozinha, Stopira, Jovan Cabral, Gilson Benchimol, Logan Costa, bem como o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Márcio Semedo, o selecionador bubista, puderam agradecer no palco o apoio constante dos cabo-verdianos à equipa nacional. O guarda-redes Vozinha destacou a presença de muita gente para os receber. É um momento onde todos os jogadores gostariam de estar. Infelizmente não foi feito logo depois do CAN, mas é sempre gratificante quando vemos a moldura humana e o povo do nosso lado.
Foi uma noite em que os presentes no Largo de Cabracanela demonstraram carinho e afeto aos jogadores da Seleção Nacional. Durante o seu discurso, o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Márcio Semedo, e alguns jogadores não esqueceram figuras da seleção como o antigo capitão Babanco e o vice-presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Inácio Carvalho, ambos a recuperar de problemas de saúde. O fundador da escola EPIF, Jedge, falecido recentemente, também foi recordado. Começa hoje a contagem dos votos recolhidos na imigração. A operação decorre até quarta-feira e só depois de ouvir os partidos com representação parlamentar, o Presidente da República indigitará o novo Primeiro-Ministro. As contas, a contabilização dos dados da imigração em Portugal podem, inclusive, alterar a maioria relativa entre o PSD e o Partido Socialista. Não obstante, o Partido Socialista já diz que vai chefiar a oposição. Manifestação ontem em Cuba por cortes longos de energia. Os moradores de Santiago de Cuba, no sudeste da ilha, a segunda maior cidade, protestaram, gritavam comida e eletricidade. São informações divulgadas esta manhã pela agência francesa de notícias a partir de informações recolhidas no local. A eletricidade voltou ao fim do dia de ontem e foram entregues 2 caminhões de arroz, explica caminhões de arroz à localidade. O site de notícias de Cuba 14:30 transmitiu imagens de manifestantes em Santiago de Cuba e Baiano, nos quais os manifestantes exigiam eletricidade e alimentos. Carlos Santos, no fim deste jornal, recordar uma data significativa, 17 de março de 1992, depois de um referendo, o apartheid terminou na África do Sul. 2 anos depois, era eleito o primeiro presidente negro, Nelson Mandela, com 62% dos votos. 30 anos depois, o ANC lidera sozinho o país, mas apesar de ser a segunda maior economia do continente africano, 50% da população vive abaixo da linha de pobreza. Dados do Banco Mundial indicam que a África do Sul é o país com mais desigualdade no mundo. As eleições gerais têm lugar no próximo dia 29 de maio e há o risco do ONC perder a maioria absoluta e ter que governar em coligação, o que pode acontecer pela primeira vez em 30 anos. Chegamos ao fim deste primeiro jornal, edição para esta segunda-feira, hoje, dia 18 de março de 2024. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. RCV.